A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, minhas queridas irmãs. É um prazer estar com vocês de volta e hoje nós vamos estudar a lição de número 7. A Bíblia transforma as pessoas. O propósito desse vídeo que eu estou fazendo é de apresentar algum subsídio para a sua aula de domingo, para você tirar nota 10 na aula de domingo na EBD. Estamos estudando a supremacia das Escrituras Sagradas. Portanto, ela é autoridade final de fé e prática. Ela é inspirada, infalível e inerrante, palavra de Deus. Dito isso, lembramos então que se a palavra de Deus é autoridade infalível e inerrante, então a sua mensagem transforma as vidas, sem dúvida, Ela é transformadora, porque ela é inerrante e infalível, palavra de Deus. A sua mensagem tem origem em Deus e, portanto, ela transforma o entendimento das pessoas e nos faz compreender, conforme escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 12:12. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ela nos faz compreender essa verdade. Neste propósito, nós apresentamos a lição em 3 tópicos principais. Primeiro, a Bíblia é a palavra viva de Deus. Segundo tópico, no nosso segundo tópico, nós temos aqui a Bíblia anula os conselhos do mundo. E terceiro e último tópico, a Bíblia nos torna humildes, sem dúvida, Começando pela nossa introdução, a Bíblia é de origem divina, seu autor é o único Deus vivo verdadeiro, João 17:3. Por isso a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Nesta lição veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada anula o conselho do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Primeiro tópico dessa lição, a Bíblia é a palavra viva de Deus. E no seu subponto, do primeiro tópico, a palavra de Deus é viva e eficaz. Sem dúvida, Os israelitas sucumbiram no deserto porque a palavra viva de Deus foi desobedecida por eles. E nós, os cristãos, corremos o mesmo risco de não entrarmos no céu se desobedecermos a palavra viva do nosso Deus. Caímos no mesmo pecado, caímos no mesmo erro que os israelitas fizeram no deserto ao desobedecer a palavra de Deus, se nós desobedecermos a poderosa palavra de Deus. Avançando para o nosso segundo subponto do primeiro tópico, a palavra de Deus é espada penetrante. A palavra de Deus, sem dúvida, é penetrante. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. É apta para discernir os pensamentos e a intenção dos corações. Significa então, como a espada penetrante, que é a palavra de Deus, ela examina os nossos segredos mais obscuros, revela diante de Deus o nosso verdadeiro caráter. Esse é o verdadeiro papel e eficaz da palavra de Deus. Ela discerne o nosso verdadeiro caráter. Não tem nada que possa ficar escondido diante da palavra do nosso poderoso Deus. Avançando para o terceiro subponto do primeiro tópico, a palavra de Deus é apta para discernir. Por que a palavra de Deus é apta para discernir? A assertiva bíblica diz claramente que os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são reveladas pelo discernimento da poderosa palavra de Deus. É uma assertiva bíblica, sem dúvida. O pecado escondido são revelados,
a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas, coisa alguma pode ser escondida de diante da palavra do nosso poderoso Deus. Toda a verdade é exposta, Romanos ou Hebreus 4:13. Tudo está nu e patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar, Deus. Tá? Então nada se furta da visão da poderosa palavra de Deus. Os olhos de Deus é como chama de fogo. Nada pode escapar de diante do nosso Deus. Avançando para o segundo tópico, a Bíblia anula os conselhos do mundo. Primeiro subponto do segundo tópico, as armas da nossa milícia. Quais são as armas da nossa milícia? Qual é o papel? As armas da nossa milícia não é a força do nosso braço. As armas da nossa milícia e o poderio do nosso ataque, ele é espiritual e não carnal. Paulo usa as armas espirituais no combate contra as trevas, contra o pecado. Tá? Então, as quais armas que Paulo lista nesse combate? Tá? Primeiro, a oração. Depois, o amor. Tá? Também a leitura da palavra e o poder do Espírito Santo na vida da pessoa para combater esse bom combate contra as trevas e não usar a força do braço e o nosso argumento, tá? Então Paulo não usa a sua habilidade humana, mas ele usa o poder da palavra de Deus. Ele diz que não vem com argumentos humanos ensinar a palavra de Deus, mas ele vem no poder de Deus ensinar, né, a poderosa palavra de Deus. Tá? Avançando para o terceiro subponto, a destruição dos falsos argumentos. Tá? Como acontece isso? A destruição desses falsos argumentos não se dá por passeatas, né, protestos, tá? E nem por argumentos falaciosos, tá? Mas de indignações, argumentos de falaciosas e indignações. Não se dá por isso, certo? Sim pela pregação da palavra de Deus, que pode destruir as fortalezas e os falsos argumentos. Então não adianta nós lutarmos contra as hostes espirituais com o nosso próprio argumento, com a nossa própria força. Mas nós temos que usar o poder da palavra de Deus. E ela é poderosa para destruir, né, toda a fortaleza e os falsos argumentos. Tá? Paulo passou por essa situação e saiu vitorioso porque ele usou não a sua habilidade humana, mas o poder da palavra de Deus. Avançando para o nosso último e terceiro tópico, a Bíblia nos torna humilde. Tá? Ainda no primeiro, ou no segundo tópico, nós temos aqui o quarto subponto. Tá? Eu ia passando aqui, porque às vezes a lição nossa é dividida em 3 pontos, né, subpontos. Mas temos o quarto aqui, a destruição de toda altivez. Tá? O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10:5. Altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. 2 Coríntios 4:2. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo Jesus. Daí, a destruição de toda a altivez, né? Pessoas que são altivas, que quer combater, como aquele homem, Elimas, se não estou equivocado, começou a se opor contra o Paulo para que o procônsul, aquele líder da ilha, não se convertesse. Então Paulo orou e repreendeu ele. Tá? E toda essa altivez foi destruída pelo poder da palavra de Deus. Avançando então para o nosso terceiro ponto, ou tópico, a Bíblia nos torna humilde. Tá? O subponto do terceiro tópico,
Deus aborrece a soberba. Tá? Então Deus, ele aborrece a soberba, sem dúvida. Quando Deus vê um homem soberbo, lembra Deus o diabo. Tá? O pecado do diabo foi querer ser mais do que Deus. Né? A soberba tomou conta do seu coração. O mundo está atolado na soberba, sem dúvida, né? No orgulho, na jactância, na vaidade, e nós cristãos somos exaltados a não viver na soberba. A palavra de Deus, ela nos ensina a viver humilde. Deus aborrece o soberbo e dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Então, o espírito peca? Sim, Satanás pecou. E foi expulso do céu porque queria ser maior do que Deus. A soberba entrou no seu coração. E assim são muitos que começam a pregar a palavra de Deus e sobem para a cabeça. E quando ele cai, é porque ele já foi quebrado pela sua soberba. Aí só Deus dá, né, o edito final para que ele se humilhe, e se não se humilhar, ele perde o céu. Tá? Então a soberba, quando Deus vê um homem soberbo, lembra Deus o diabo. Tá? Então nós avançando aqui para o segundo subponto do terceiro tópico. Cristo é o nosso exemplo de humildade. Tá? Então Cristo é o nosso exemplo de humildade. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser humildes ou imitadores de Cristo. Esse é o padrão de conduta para os cristãos Desse modo, quem é verdadeiramente sábio obedece à palavra de Deus, sem dúvida. Você quer ser humilde? O princípio da humildade, né, da sabedoria, é o temor à palavra de Deus. E que tem falta de humildade, peça a Deus que lhe dá sem lançar em rosto. Então, obedece à palavra de Deus e imita os passos de Jesus Cristo. 1 Pedro 2:21. Avançando para o nosso último e terceiro subponto do terceiro tópico, a humildade é uma virtude cristã, sem dúvida. Ela é uma das, né, entre as maiores, a humildade. Tá? Ela é uma virtude cristã. A humildade deve ser vivida, praticada no nosso viver diário. Não é uma humildade fingida, não uma humildade de cunho farisaico, mas uma humildade verdadeira, que reconhece Deus como seu Senhor, reconhece que sem Deus nada somos, que reconhece que sem Deus nada podemos fazer, que reconhece que tudo que temos e que somos foi Deus quem nos deu. Assim Cristo ensinou que para entrar no céu é preciso se portar com humildade. Mateus 18, versículo 4. É só você ler, tá? Para entrar no céu, Jesus até deu um exemplo, pegando uma criança e trazendo para o meio de discípulos. Se alguém não fazer como essa criança, não fizer como essa criança, não pode entrar no reino do céu. Quais são, né, as virtudes, né, que uma criança tem? Principalmente a humildade. Uma criança acaba de brigar com um amiguinho, daqui a pouco estão rindo, né, amigo novamente. Então, para entrar no céu, precisa ter essa humildade, ser como uma criança. Tá? E para nós encerrarmos essa lição, nós vamos para a nossa conclusão. Vamos ler a conclusão e estaremos assim encerrando. O Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ele ou contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e à sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Mais uma lição aqui, né, ministrada para vocês ter subsídio para usar, né, esse conhecimento na EBD de domingo. Estamos gravando numa segunda-feira, se não me foge a memória, hoje é 7, e essa lição vai ser ministrada, tá, no dia 13 de fevereiro de 2022.
Que Deus abençoe a sua vida. Eu continuo orando por todos vocês, mesmo não conhecendo a maioria, mas em espírito estamos unidos, estamos em comunhão, nessa koinonia maravilhosa. E que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe todos os seus, tá? Que Deus dê a tua graça, dê esse início de semana agraciado, abençoado, que você seja próspero em todos os seus intentos, em todos os seus afazeres. Um beijão no coração e até o próximo vídeo, galera. Deus abençoe vocês.